Olá, pessoal, tudo bem? Como eu tinha prometido, nós vamos ter aqui no canal um curso de SQL para análise de dados. E como eu já estou vestido a caráter, nós vamos utilizar a plataforma do Databricks, que eu vou mostrar para você como você consegue acessar, preparar o seu ambiente e utilizar o SQL nele, tá certo? Aqui no Google, pessoal, nós vamos buscar por Databricks Free Edition. Você vai clicar nesse primeiro link, ó, Free Edition, ele vai te colocar nessa tela, tá bom? Mas antes de mais nada, explicar o que é o Databricks. Databricks é uma das maiores plataformas quando a gente fala de engenharia de dados, até mesmo de machine learning, muito utilizado no mercado, e você consegue fazer comandos SQL, comandos Python, R, dentro de uma mesma plataforma. Ela roda na nuvem, tá bom? Você consegue utilizar ela por meio de clusters e eu vou estar te ensinando a usar SQL para análise de dados nessa plataforma porque a gente consegue utilizar tanto a parte de nuvem como a parte do SQL. Então, fica um conhecimento a mais e como eu já falo para os meus alunos na faculdade, o SQL ele vai rodar a linguagem, a escrita SQL vai ser a mesma coisa em qualquer plataforma que rode SQL. Se você for utilizar MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server, MariaDB, até o mesmo o Databricks, você vai conseguir utilizar a linguagem SQL. Você vem aqui em Login, como eu já tinha logado anteriormente, trouxe para essa outra página. Você vai aqui, você pode utilizar o login da Google ou da Microsoft. Você pode ficar à vontade para escolher qual deseja. Eu vou escolher essa conta, clique em continuar. E aqui ele vai me dizer se eu quero uma conta para trabalho ou uma conta pessoal. A gente vai escolher a conta pessoal. Ó, conta pessoal. Aqui dentro da plataforma, você tem na parte esquerda, aqui, né, no canto esquerdo, Home, Workspace, que vai ser nosso local de trabalho. Que nós temos de recente, se a gente já estivesse utilizando, apareceria aqui informações de dados, notebooks, o nosso catálogo de dados. Por padrão, ele vai trazer esse catálogo default, né, que é o catálogo padrão. A gente pode criar jobs, pipeline de ETL, a gente pode aprofundar isso em outro momento. Aqui é o poder computacional do Databricks, que é o SQL Warehouse. Tem a parte de Discovery, está na função beta, algumas tabelas, notebooks, pode vir aqui e brincar um pouco. O editor SQL, a gente pode criar uma consulta SQL, nossas queries, a gente pode criar dashboards dentro do Databricks. Existe também aqui a Jane, que é a assistente de IA do próprio Databricks, onde você pode conversar com a IA sobre seus dados. A gente tem alertas, histórico de query. E para que a gente possa fazer a ingestão de dados dentro do Databricks, a gente vai aqui em Data Ingestion. Como também no Home, eu posso vir aqui em Bring in Data, certo? Em Data Ingestion, a gente vai fazer a criação de uma tabela de dados por meio de arquivo CSV. Quando eu clicar aqui em Create ou modificar a tabela, ele vai me dar a opção de buscar um arquivo dentro do meu computador. Eu vou pegar aqui um arquivo que eu já possuo. Eu vou só clicar e arrastar.
ele vai carregar aqui a minha base. Essa é uma base do portal da transparência em relação a viagens feitas pelo governo, que está disponível para download. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Ele está carregando. E aqui no meu catálogo, está dentro do meu workspace, vai ficar dentro do meu esquema padrão, default, e o nome da tabela vai ser 2026 viagens. Como vocês podem perceber, ele não fez a tabulação correta dos dados. Eu posso vir aqui em atributos avançados e colocar o delimitador da coluna para ponto e vírgula. Quando eu fizer isso e fechar aqui, ele vai processar novamente a minha tabela e vai trazer aqui as informações das minhas colunas. Se eu quiser ver se puxou todas as colunas, eu posso ver assim em formato de tabela, como eu posso ver assim em formato de lista. E ele trouxe todas as minhas colunas. E agora eu posso vir aqui em Create Table, certo? Se eu clicar aqui, eu posso, antes disso, antes da gente criar a tabela, eu vou mostrar para vocês que eu posso alterar o modelo do meu dado, se ele é número, se ele é booleano, data, decimal, se ele é duplo, se ele é uma string ou timestamp, que é o de data com hora, tá bom? Eu posso vir aqui e alterar, certo? Eu vou clicar aqui em Create Table, ele vai criar a minha tabela. Como a gente pode perceber, o Databricks já gerou até uma descrição sobre a tabela e fez toda a ingestão dos dados aqui, certo? Então, você, quando faz por esse processo, dentro do meu esquema default, você vai ter uma tabela viagem, tá bom? E como é que a gente consegue fazer os comandos SQL dentro do Databricks? A gente tem duas formas de fazer isso. Eu posso vir aqui em New Notebook. Aqui você tem uma estrutura de notebook, assim como o Google Colab, como o Jupyter Notebook. Aqui tem alguns comandos, como um arquivo, você fazer importação, você compartilhar, você renomear, exportar, você ver o formato do notebook. Você também consegue fazer edições aqui das células, né? A visualização dos dados, do layout do notebook, rodar, né, e fazer debug, como também escolher qual é a linguagem padrão do seu notebook. Como eu falei anteriormente, dentro do Databricks, nós conseguimos rodar as seguintes linguagens: Python, SQL, Scala e R, tá bom? Quando a gente vem aqui, como a linguagem padrão está com Python, se eu vier aqui trocar por SQL, ele vai pedir para que eu faça uma confirmação, ele troca para SQL, e se eu for rodar algum comando Python, eu tenho que colocar percentual Python, e aí a minha célula se transforma para Python. Se eu colocar SQL, ela vira SQL. Bom, por padrão é SQL. Se eu vier aqui em select 1 mais 2, eu vou estar ligando o meu cluster. E na primeira vez que a gente liga o cluster, ele demora mesmo, porque tem que fazer a conexão junto à base, né, nuvem do Databricks, certo? Ó, select 1 mais 2 igual a 3. Então, qualquer comando SQL que eu queira rodar, eu consigo rodar dentro do Databricks. Por isso que eu estou escolhendo essa plataforma para te ensinar SQL para análise de dados. Tá bom? Eu posso fazer por aqui, como eu posso vir aqui, new query.
e aqui vai me dar uma mensagem de boas-vindas, falando que eu estou dentro do SQL Editor. E se eu fizer aqui também select 1 mais 2, ele vai pedir para ligar o meu cluster, tá? Eu vou dar aqui um start para rodar, eu dei Ctrl Enter, tá bom? Ele está rodando aqui no meu cluster. Vocês podem perceber 1 mais 2, 3, né? Até porque o select eu não preciso trazer aqui uma tabela, tá certo? Eu posso simplesmente só fazer um comando, porque o select é um comando apenas de seleção. Tá bom, pessoal? Esse maisinho aqui é legal dentro da Databricks, porque eu posso deixar aqui um notebook rodando, uma linguagem SQL, uma query SQL aqui rodando. Eu posso fazer um alerta, enfim, ele funciona muito bem nesse formato de abas, é muito legal. E a mesma coisa que eu fiz aqui em New Query, seria a mesma coisa que eu viesse aqui em SQL Editor e colocado como New Query. A forma aqui também das queries, ó. Então, todas as queries que eu rodar vão aparecer aqui em queries. O SQL Editor é a mesma coisa de ter vindo aqui e New Query, certo? A Tabrix é muito tranquila essa questão, tá? Fica até melhor de vocês enxergarem aqui. E aqui, ó, eu posso tanto usar o select minúsculo, como posso também select maiúsculo, asterisco, que eu quero chamar todas as informações, from. Eu posso vir aqui, ó, dentro do meu workspace, desculpa, dentro do meu, aqui é o meu workspace, a pastinha é workspace, e esse símbolozinho aqui é o catálogo. Dentro do meu workspace aqui, em default, 2006, viagem. Se eu clicar aqui, ó, nessa Insert Table Name, ele vai inserir a minha tabela, tá bom? Então, como vocês podem perceber, é muito fácil da gente utilizar aqui o Databricks. E agora, quando eu rodar, ele vai carregar minha tabela, certo? E aqui, quando eu olho para cá, ele trouxe os dados da minha tabela. Então, eu trouxe aqui todos os dados da minha tabela. Então, é muito bacana usar o Databricks. Se eu quiser vir aqui e fazer do maior para o menor, eu já consigo fazer aqui, ó. Eu consigo formatar em percentual, se eu quiser, copiar o nome da minha coluna, tá bom? Eu consigo fazer diversas formatações aqui mesmo, tá bom? Então, era isso que eu tinha para mostrar na primeira aula. A gente configurou aqui o ambiente, a gente acessou o Databricks. Vocês viram que é muito fácil a gente usar o Databricks aqui. Mostrei como eu consigo fazer o acesso, certo? Vi aqui, como eu também posso vir aqui, os mesmos jeito que eu criei aqui, ó, a minha coluna, eu posso vir aqui, select, e rodar dentro de um notebook, ó. Quando eu fizer isso, ele vai carregar, ó, esperar aqui um pouquinho, e vai trazer da mesma forma a minha tabela. Então, eu posso rodar aqui via notebook, para quem já mexe com Python, acho interessante esse modelo aqui de formato para poder utilizar os dados, como também aqui via SQL, certo? Nós vamos utilizar mais especificamente o SQL Editor do Databricks, tá bom? SQL Editor.
para que você consiga compreender como utilizar o SQL para análise de dados. Tá bom, pessoal? E é isso, pessoal. Nessa primeira aula, a gente fez a nossa configuração do ambiente, fazendo login na plataforma Databricks, conhecendo assim, fazendo um overview como é a plataforma, de forma bem simples, né? Porque o foco do curso não é necessariamente o Databricks em si, mas aprender SQL para análise de dados. Mostrei como fazer uma ingestão de dados dentro do Databricks, como transformar em tabela e como puxar essa tabela via comando select, tanto via notebook como também pela query, pelo SQL Editor do Databricks. Te espero na próxima aula.